Olá amigos, amigas, mais uma vez muito obrigado por estarem assistindo a este vídeo, por estarem no canal. E para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, apenas o verso 9, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Hoje em dia, se tem discutido muito nos ambientes acadêmicos e também entre os intelectuais acerca da existência ou não de Deus. Apesar que essa discussão não se restringe apenas a esses ambientes, mas pessoas das mais diversas esferas têm também discutido essa questão da existência ou não de Deus. Agora, para aqueles que já creem na existência de Deus, a discussão tem sido outra. A discussão tem se dado numa outra direção. E a discussão, o embate, tem sido o seguinte: qual é a relação de Deus com a humanidade? De que forma Deus ele se relaciona com o ser humano? O que não tem faltado e o que não faltou nesses 2000 anos de história do cristianismo foi as mais diversas formas de poder enxergar a Deus. Por exemplo, há aqueles que enxergam a Deus como sendo um Deus implacável, como sendo um Deus pronto a castigar a todo aquele que pisar na bola, a todo aquele que errar. Um Deus punidor, um Deus carrasco, um Deus que não poupa a ninguém. Quem vê a Deus desta maneira interpreta a vida mais ou menos assim: qualquer desventura que aconteça a alguém, seja uma enfermidade, uma doença, um acidente, tal pessoa que enxerga Deus assim vai interpretar esta situação como sendo uma punição de Deus sobre a vida daquela pessoa. Já tem outros que a maneira que ele enxerga a Deus é como sendo um Deus completamente interesseiro. É aquele Deus que faz conta de quanto você coloca no gasofilácio. É aquele Deus que faz questão de quanto você tem no bolso para dizimar, para ofertar ou para fazer qualquer coisa com o seu dinheiro relacionado a um templo, a uma denominação, a uma igreja. Geralmente quem enxerga a Deus desta maneira, como sendo um Deus interesseiro, esse Deus mercenário, tal pessoa não tem outro modo de vida a não ser viver em constante barganha com Deus. E já tem outros que a forma como ele enxerga Deus, ele enxerga Deus como alguém que ama somente os religiosos, seja um evangélico, seja um católico, ou seja qualquer um que esteja vinculado a um ramo religioso. Quem enxerga Deus assim, geralmente tem dificuldades enormes de poder se relacionar e de poder amar quem pensa diferente. Ou seja, quem enxerga Deus desta maneira, olha para todas as outras pessoas que não estão vinculadas a nenhuma religião e as coloca o tempo todo no inferno. Ou seja, fulano de tal não é de nenhuma religião, não vai a nenhuma igreja, portanto fulano de tal vai para o inferno. Então, dependendo de como se enxerga Deus, isto determina todas as formas de interpretação que a gente faz da vida e das pessoas e de nós mesmos. Infelizmente, esta forma ou estas formas de enxergar a Deus desta maneira, de ver a Deus assim conforme eu acabei de colocar, infelizmente, quem mais cooperou para que Deus fosse visto assim foram os religiosos, aqueles que falam em nome de Deus,
aqueles que supostamente são os representantes de Deus aqui na terra. Isso porque na maioria das vezes o Deus que foi apresentado às pessoas, o Deus que está sendo passado para a humanidade, é um Deus que é a imagem e a semelhança do homem. O Deus que está sendo passado, na maioria das vezes, é um Deus que é subproduto de uma religião. O Deus que está sendo passado para as pessoas é um Deus fruto de um cristianismo todo corrompido. E é por isso que esse Deus que está sendo passado, ele é um Deus feio. É por isso que esse Deus que as pessoas veem, enxergam, é apenas uma caricatura de quem de fato Deus é. Agora, sabe qual é a maneira mais segura que a gente tem de poder enxergar a Deus mesmo? O Deus verdadeiro mesmo, um Deus que não é produto de nenhuma religião, um Deus que não é criado por nenhuma cristandade, é a gente olhando para Jesus. O texto que nós lemos aqui, na parte B do versículo, Jesus ele vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, qualquer que seja o Deus que nos apresente por aí, esse Deus tem que ser a cara de Jesus. Porque Jesus se parecia com Deus, Deus se parece com Jesus. De modo que a forma mais segura que a gente tem de poder dizer como Deus pensa, como Deus ama, como Deus age em relação à humanidade, é somente olhar para a vida de Jesus. Como é que Jesus amava? Quais foram as coisas que Jesus repudiou? Como é que Jesus perdoava? Ou seja, vendo todas essas coisas em Jesus, a gente vê como Deus age com relação à humanidade. De forma que o meu convite para todos nós é este: que a gente conheça ou procure conhecer um pouco mais da história de Jesus. Porque é em conhecendo a história de Jesus que a gente fica conhecendo o Deus da história. E todos quantos veem Deus por meio de Jesus, interpretam a vida assim, com gratidão, com alegria e com amor. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez, que Deus te abençoe. Que você comece a enxergar a Deus por meio de Jesus. Fique na paz, fique na fé. Até mais.